Doutor, boa noite. Oi, aqui falando de novo. A gente teve uma entrevista do Paulo Brax, que repercutiu bastante ontem, ele falando que com a possibilidade do Aguirre sair do Internacional no fim dessa temporada, o Inter trabalha com alguns planos alternativos, plano B, C e D. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. É claro que é natural o Inter ter alternativas, ter planos, mas se o Aguirre sair, que tipo de caminho o Internacional buscaria? Boa noite. Boa noite. Tiger, como eu te disse ontem, na entrevista que te dei, nós não vamos falar sobre hipóteses, nós vamos falar sobre fatos. O Diego Aguirre é o nosso treinador. Eu já disse mais de uma vez, mais de 2 vezes, mais de 10 vezes, que não houve nenhuma sondagem, nenhum interesse da seleção uruguaia, nenhum contato de ninguém da Federação Uruguaia com o clube, não houve nenhum tipo de proposta. O Diego Aguirre foi entrevistado já várias vezes, mas o presidente Alessandro já se manifestou sobre isso. O Diego Aguirre é treinador internacional e nós não vamos falar sobre hipóteses que não estão acontecendo. Como eu disse e repito, é página virada Diego Aguirre no Uruguai. Diego Aguirre é treinador internacional. Tudo bem, Papaléu? Boa noite. A gente viu que o time do Inter ele teve uma dificuldade, ou vem tendo uma dificuldade dentro desse campeonato brasileiro, para ganhar dos melhores times, né? Daqueles da parte de cima da tabela. E também quando acontecem muitas trocas no time, a produção cai e o Inter permite que o adversário cresça. Falta mais qualidade ao grupo de jogadores do Inter para que o clube consiga ter algo a mais em relação a objetivos? Eu discordo de ti. Nós ganhamos do Flamengo, que está acima da tabela, nós ganhamos do Fortaleza, que está acima da tabela, nós empatamos com o Bragantino, nós empatamos com o Corinthians. O Corinthians está abaixo de nós hoje. Perdemos de 1-0 para o Atlético Mineiro e perdemos de 1-0 para o Palmeiras. Então eu não vejo dificuldade em relação aos que estão acima de nós na tabela. E quanto à qualidade do grupo, eu acho fantástica. Hoje nós tivemos vários desfalques e tivemos Marcelo Lomba no gol, tivemos uma estreia maravilhosa de um zagueiro chamado Kaique, tivemos a reposição no segundo tempo do Paulo Vitor em relação ao Moisés, entra Bosquila, entra Johnny no meio campo no lugar do Dourado, entra Maurício no lugar do Edenilson. Então eu só posso entender que o grupo internacional é qualificado, e é por esta razão que está no G6. Doutor Emílio, boa noite. Dentro dessa questão do grupo colorado, realmente teve reposições, é verdade, mas chamou atenção hoje que mesmo sendo mandante do jogo, o Inter não conseguia completar o número total possível de substitutos no banco de reservas. Então eu nem pergunto a questão de qualidade, mas para um grupo que pretende chegar onde o Inter pretende, pelo menos num G4, numa vaga direta à Libertadores, não está faltando também um pouco de quantidade com qualidade no elenco? Mas nós tivemos 6 jogos em 20 dias. Fizemos 5 substituições e em todas as posições, em todos os setores do campo, na lateral, no meio, no ataque. Então eu não vejo essa dificuldade de reposição numérica, né? Nós temos desfalques como referi no início, e temos desfalques também não só dos titulares, mas temos desfalques. O Heitor não estava em condições, o Cadorini sofreu uma lesão no externo, o Vini Melo também teve uma fissura no dedo. Então, eu acho que o grupo está muito bem, obrigado. Papaléu, boa noite. Sobre essa questão dos centroavantes, hoje o Yuri não tinha um reserva, com a sua característica, muito pela lesão do Cadorini, lógico, e do Vinícius Melo também, mas sobre o Guerreiro, que é o jogador de maior vencimento hoje no elenco do Internacional, que não está aqui, e eu queria saber o que o senhor pode falar para o torcedor colorado, o que falta para a rescisão do Paulo Guerreiro neste momento, se ele ainda veste a camiseta do Inter. O Guerreiro é um excelente atleta, um excelente profissional, nos deu várias alegrias em campo, é uma excelente pessoa,
e como todos sabem, já foi referido várias vezes, este assunto está sendo tratado pelo nosso executivo, Paulo Brax, junto ao staff do jogador. Nós não falamos em rescisão de contrato em nenhum momento, nós estamos falando em ajustes para ver o que é possível fazer em razão da situação que ele está enfrentando médica. Não sabemos a extensão disso, quem está tratando é o Paulo Brax, e certamente a torcida colorada nos próximos dias terá um desfecho dessa questão. Boa noite, Papaléu. Falou várias vezes do grupo do Internacional. A gente está chegando no final da temporada, uma temporada que, novamente, a gente não vai ganhar títulos. O grupo, tu disse que é qualificado, mas a torcida do Inter em si se preocupa já para o ano que vem. Está acabando o campeonato, 11 rodadas, o Inter vai buscar uma vaga na Libertadores, provavelmente consiga. Mas o Inter tu pode garantir que o Inter terá um time competitivo, qualificado mas não é competitivo a ponto de ganhar uma competição. O Inter terá no que vem um time competitivo para buscar um título? Olha, nós estamos trabalhando nisso. Agora, nós não podemos projetar exclusivamente 2022 sem acabar 2021. Nós acabamos de sair de um enfrentamento terrível, estamos desgostosos aqui nessa noite porque produzimos o suficiente para ganhar o jogo, enfrentamos uma das melhores equipes e mais organizadas no momento do campeonato, que é o Bragantino, e só estamos pensando no jogo de domingo contra o Corinthians. Estamos longe de projetar 2022 nesse momento. O que nós queremos fazer é um chamamento da torcida colorada para que venha ao estádio no domingo e nos apoie para conseguirmos esses 3 pontos que são fundamentais. E para quem não nos ouviu ainda, nós estamos no G6, uma posição que nunca estivemos antes no campeonato na tabela. Nós somos 6º lugar. Isso não é pouca coisa num certame tão complicado e tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. Papaléu, boa noite. O Natanael ontem deixou o Atlético Goianiense. Qual é o planejamento do Inter para esse jogador? E vocês vão comprar os direitos do Moisés? Quanto ao Natanael, nós tivemos uma informação lá do clube onde ele está jogando, nós não temos detalhes, nós temos que primeiro deixar resolver a situação lá, para quando chegar em Porto Alegre nós tratarmos este assunto. Nós não temos nenhuma informação para dar no momento. E a questão do Moisés, assim como outras tantas que estão terminando no final do ano, nós vamos tratar internamente coisas que envolvem valores. Eu não quero ser, digamos, eu peço a compreensão de vocês, da imprensa, essas coisas que envolvem valores, que prazo, cláusulas que são muitas vezes específicas em cada contrato, isso nós preferimos tratar internamente. O departamento de futebol, comigo, com o nosso executivo Paulo Brax e também com o presidente Alessandro Barcelos. Boa noite. Deixa eu lhe perguntar ainda com relação à situação envolvendo o ataque, e o senhor foi perguntado sobre o Yuri Alberto. O Yuri Alberto joga pendurado, com 2 cartões e pode ficar de fora do jogo contra o São Paulo ou pode ficar de fora daqui a pouco do clássico Grenal. E a gente sabe da importância que tem esse jogo. Qual é a solução que o Inter tem em caso de ausência imediata do Yuri Alberto hoje? Para quem que o Aguirre pode olhar e que vocês já estão conversando, e o Aguirre falou sobre isso na entrevista coletiva? Obrigado. Olha, se eu não te conhecesse, eu te diria que você está secando o Yuri Alberto, é impressionante, né? Mas olha aqui, nós vamos tratar dessa questão quando ela se apresentar. O Yuri Alberto joga domingo, ele está com 2 cartões amarelos, e isso é condição para que ele entre em campo. Então só vamos nos preocupar quando o problema acontecer.